Hi people, my name is Guilherme, I'm an English teacher and today I want to show you the past perfect continuous tense. So, before we start our class, I want to talk to you about this tense. Antes de começarmos, eu gostaria de conversar um pouco sobre esse tempo verbal. É um tempo verbal, gente, já no nível mais avançado, sofisticado, e esse tempo verbal, o que acontece? Desde o início, descreve uma ação no tempo passado, até um outro determinado ponto também no passado e enfatiza bastante o tempo. Nós enfatizamos o período em que foi completada aquela ação, no passado. Então vocês vão entender, não é bom traduzir porque é um tempo verbal que não tem como você traduzir, ele é muito parecido com o past perfect, ok? Então como é que a gente forma esse tempo verbal? A gente tem o sujeito, os dois auxiliares é o had e o verbo to be no past participle, que ele fica been, that's ok? Lembra da coluninha do past participle? Eu tenho ali na descrição dos vídeos todos os verbos no past participle. Vídeos 12 e 13, se não me engano, uma lista de verbos no past participle. É bom vocês darem uma olhada. Então o verbo to be no past participle ele fica been, that's ok? Esse tempo verbal, nós temos então o sujeito, o verbo auxiliar had, mais o verbo to be no past participle e mais o verbo na forma contínua, que é o nosso gerúndio, que é o verbo no infinitivo, o verbo na sua forma natural, acrescido de ing, que no caso aí é o nosso gerúndio. Na forma afirmativa, eu vou citar alguns exemplos aqui. My grandmother had been feeling great until yesterday. Minha avó, ela tem se sentido ótima até ontem, entendeu? I had been living in dorms during my first 2 years at university. Eu tenho dormido em dormitório durante os 2 primeiros anos da faculdade. She had been seeing him for a few years before they broke up. Eles têm saído por alguns anos antes de romperem, no caso aí, o seu namoro, né? Na forma negativa, o que a gente faz? A gente coloca o not entre os dois auxiliares, o had e o been, ok? O been vai estar sempre aí, vocês vão sempre ver o been, que é o verbo, como eu havia dito. Então, é só acrescentar o not entre esses dois verbos. Então fica, they had not been taking good care of their health. Eles não têm tomado muito cuidado com a saúde deles. Então vocês podem ver que o had e o been, o not está ali entre os dois. Forma negativa é essa, pode usar também na contração. They hadn't been speaking to each other for years. They hadn't been speaking to each other for years. Eles não têm se falado entre eles por anos. Você pode ver que esse tempo verbal está sempre colocando, enfatizando o tempo, a duração do tempo. Também temos aí yes or no questions, que é a forma interrogativa. O que a gente faz na forma interrogativa? A gente vai colocar o verbo auxiliar had na frente do sujeito. Então vai ficar had you been dating him for very long? Have you been dating him for very long? Você tem namorado com ele há muito tempo? Dating. Pode ser encontro ou pode ser também namoro. Has the dog been barking a lot in the past few weeks? Os cachorros têm latido muito nas últimas semanas. A gente pode usar também dessa forma. Então, como vocês podem ver na forma interrogativa, temos também WA question, que são advérbios interrogativos que começam com WH. No caso aí o how ele se difere. Ele não começa com WH, porém ele se enquadra dentro do contexto também. Vou dizer 2 exemplos aqui para vocês entenderem. How long had you been living in Berlin before you got married? How long have you been living in Berlin before you got married? Quanto tempo você tem morado em Berlim antes de se casar? Why had the bus driver been talking on the phone? Why had the bus driver been talking on the phone? Porque o motorista tem falado no telefone. 2 exemplos com a WA question. Vamos ver o uso então, pessoal? Vamos lá. Past Perfect Continuous Tense describes the duration of a past action. We can use this tense to talk about something that started in the past and continue until another point in the past. Como eu havia dito antes, falando alguma coisa do passado e continua até um determinado ponto também no passado. Agora, note, these actions is completed.
It started and continued for a time, but it's now over and complete. A ação ela foi finalizada. Ela começou e continuou por um tempo, mas agora ela está finalizada. Ela está it's over. Since we are describing how long something continued before another time in the past, we often use for or since with this tense. Desde que a gente descreva quanto tempo alguma coisa aconteceu antes de alguma outra coisa no passado, nós usamos também o for e o since, a preposição for e since. We had been waiting for 2 hours before we seated at the restaurant. Nós estivemos esperando por 2 horas antes de sentarmos no restaurante. To explain the cause of something in the past. This tense can be used to show the recent cause of an action or situation in the past. Ela pode ser usada também para explicar a causa e o efeito de uma situação no passado. I was exhausted because I had been working 8 hours a week. Eu estou exausto porque eu tenho trabalhado 80 horas por semana. The puddles of water made it clear it had been raining all night. The puddles of water made it clear it had been raining all night. As poças de lamas de água deixa bem claro que tem chovido a noite toda. Vamos à terceira, a part of the third conditional. Uma parte de uma terceira condição. If we hadn't been waiting for you, we would already be eating dinner by now. Se nós não estivéssemos esperado por você, nós já estaríamos jantando por agora. If you'd been listening to me, you'd know the answer to that question. Então, olha só, isso aqui, gente, vamos fazer uma observação nessa frase. If you'd been listening to me, você pode notar que esse you'd está com a contração. Então, como tem o verbo no past participle logo em seguida, a gente sabe que essa contração, ela usa o had, que é o verbo no past perfect continuous, ou então poderia ser no past perfect. Se não tivesse o been, poderia ser no past perfect também. Denota então que esse verbo, esse tempo verbal, está no past perfect continuous. Se tivesse o verbo no infinitivo ali, como está aqui, you'd know está no infinitivo, que é um verbo de estado. Você pode notar então que esse verbo, a contração, no caso aí, em vez de ser o had, ela vai ser would. Então ele vai transformar o verbo know. O verbo know estará no would know. Saberia, no caso. Would know é saberia. The answer to that question. You would know the answer to that question. É bom frisar isso sempre. If she hadn't been getting regular checkups, they wouldn't have found the tumor. Se ela não tivesse feito check-ups regularmente, ela não teria descoberto o tumor. Então você pode ver aí que would é um modal que está antes do verbo no infinitivo e ele vai transformar esse verbo no teria. Nunca você vai ver duas conjugações no past perfect na mesma sentença. Vocês não vão encontrar isso. Você pode encontrar até com outros tempos verbais, mas as duas no past perfect continuous ou as duas no past perfect, vocês não vão encontrar. Então é bom saber disso, gente. Olha, muito obrigado mais uma vez. Então entendam que esse tempo verbal é um tempo que a gente usa, enfatiza sempre o tempo. Fica difícil você traduzir, porque às vezes a tradução ela é similar, é a mesma coisa. Só que você vai usar uma enfatizando mais o tempo do que a outra, no past perfect, ok? Ok, pessoal, não se esqueçam de dar um like. Obrigado, agradeço a vocês. Na próxima aula será o Future Perfect Continuous, que também não tem mistério. Também já estou preparando exercícios de fixação para que vocês memorizem toda a parte verbo, e a próxima será a última dos verbos e nós partiremos para outro tipo de exercício. Obrigado a vocês, até logo.